A obra começa com o protagonista, Kim Il-sung, sendo jogado do telhado da escola por valentões. Enquanto caía, se perguntava por que aquilo tinha acontecido. Tinha aguentado tudo e logo iria se formar. Irritado e confuso, ele tinha certeza de uma coisa, que naquele dia ele morreria. 3 meses depois, vemos o prota em um estado de coma vegetativo, e a cuidadora aconselhando a avó do protagonista a desistir dele, pois nunca tinha visto alguém em estado vegetativo acordando. No entanto, nos descobrimos que o prota, mesmo nesse estado, ele ainda pode ouvir e sentir o toque das pessoas, enquanto sente sua avó segurando sua mão e a ouvir perguntando como aquilo tinha acontecido. O prota acredita que vai ficar tudo bem, e que logo vai acordar, já que sempre foi saudável, mas, nesse mundo obscuro, nada acontece como ele deseja. E ele permanece em coma, sem conseguir demonstrar nenhum sinal de vida. Ele escuta a sua avó falando que as enfermeiras continuavam dizendo para desistirem dele, mas sua avó diz enquanto chora que nunca desistiria dele e pede para que ele mostrasse algum sinal de vida. Mas mesmo se esforçando e tentando fazer seu corpo se mexer, a única coisa que ele consegue fazer é ouvir o choro de sua avó, que por sua vez está sofrendo muito. Ao avançar um pouco o tempo, o irmão mais novo do prota, Yoon-jin, vai o visitar, e conta que os valentões, que deixaram o prota em coma, agora estão o atormentando, e fala que a sua avó se machucou no trabalho. Com lágrimas nos olhos ele diz, em agonia, que se for para ser assim preferia que o prota tivesse morrido, pois assim não sofreriam tanto. Enquanto chora ele grita pedindo para o prota acordar, mas a única coisa que o prota consegue pensar é que aquilo é apenas um sonho longo e ruim, e que se tiver paciência, logo conseguirá acordar. 3 anos se passam. O prota continua em estado vegetativo, e percebe que seu irmão não está o visitando, mas acaba ouvindo das enfermeiras que a sua avó acabou desmaiando, e com muita raiva pensa que aquilo é injusto. Enquanto relembra cada um daqueles que o deixaram naquele estado, ele pensa que se pudesse voltar no tempo, ele os destruiria. Ele então começa a imaginar inúmeros cenários onde se vinga e destrói brutalmente todos aqueles que acabaram com a sua vida. Com o tempo, vários anos vão se passando enquanto ele imagina e planeja como acabar com a vida de cada um deles. Logo se passam 10 anos depois de o protagonista ter sido colocado em coma, e ele pensa que mesmo imaginando vários cenários, tudo aquilo não passava de fantasia e implora para que sua vida acabe. E ele acaba conseguindo abrir os olhos e percebe que está na sala de aula de sua antiga escola, pensando que está sonhando. O prota belisca em sua bochecha e sente que doeu, mas a sensação da dor não foi o suficiente, então ele pega uma caneta e a enfia na sua coxa, assim concluindo que não era um sonho e que tinha voltado no tempo. Ele ouve um grito e nos vemos que alguém está apanhando, e o prota percebe que aquele era o dia em que todo o seu sofrimento havia começado. O momento pelo qual ele tanto ansiava finalmente chegou. Voltando no tempo, nós vemos o dia em que a vida do Kim Il-sung mudou. Park Min-cheol estava jogando na sala de aula um jogo chamado Lenda Online. Ele começou a forçar Lee Jung-min, o melhor aluno da turma, a melhorar seu personagem no jogo, o fazendo comprar itens com seu dinheiro pessoal. Consequentemente, as notas do melhor aluno começaram a cair, mas um dia um melhor aluno diz que não vai mais ser o escravo gamer. Naquele dia tinha sido a primeira vez que Kim Il-sung tinha visto a violência ser cometida bem na frente dos seus olhos. Ele lembra das vezes que Lee Jung-min o ajudou e resolve intervir. Mesmo quando tentaram impedir o protagonista, ele não recuou e interviu no espancamento. O professor chegou pouco tempo depois e a situação foi encerrada. Mas desde então a gangue do Park Min-cheol começou a atormentar Kim Il-sung, o espancando dia após dia sem qualquer descanso e o forçando a jogar jogos durante a noite. Inferno era a única palavra que podia descrever aquela situação. Voltando para o presente, Kim Il-sung dá um soco em Park Min-cheol, que em choque tenta chegar, mas o protagonista o pega pelo cabelo e bate com a sua cabeça em uma mesa, o fazendo sangrar.
Os alunos em volta se perguntavam desde quando Kim Il-sung era daquele jeito. Logo o protagonista conecta 2 socos na cara de Park Min-cheol, enquanto pensava que o valentão não estava acostumado a ser atingido, então estava fadado à derrota se não desse o primeiro golpe. O prota pega Park Min-cheol pela gola e o joga no chão, em seguida dá um chute em seu rosto. Enquanto pisoteava o valentão, ele pensava que tinha simulado aquela situação inúmeras vezes enquanto estava em coma. Não estava ligando se o valentão morresse. Se ele levantar o rosto, o prota chutaria, e se bloquear usando as mãos, o prota as quebraria. A luta é interrompida por uma cadeira que é lançada na direção de Kim Il-sung. A gangue do Park Min-cheol havia chegado e estava mandando o prota parar, mas o prota pergunta: e se ele não quiser parar? Jung-min, um dos membros da gangue, pensa que Kim Il-sung é maluco. Logo o outro membro começa a andar na direção do prota. Ele é Chang-seok, o mais forte da gangue. Na hora que iria começar a briga, uma aluna chega e diz que o professor está vindo. A gangue do Park Min-cheol é forçada a recuar, mas antes de ir eles ameaçam o prota, dizendo que depois da aula vão se resolver e que não é para ele fugir. Durante a aula, Park Min-cheol estava de cabeça baixa, pensando em como aquilo tinha acontecido. Se não estivesse de guarda baixa, ele teria acabado com o prota, e que mesmo o prota, sendo presidente de sala, nunca tinha passado dos limites. O valentão estava planejando juntar os membros de sua gangue e assim que a aula acabasse deixaria o prota à beira da morte. Nós vemos os membros da gangue do Park Min-cheol conversando sobre o que tinha acontecido e que quando a aula acabar eles vão espancar o prota. Assim que a aula acaba, Park Min-cheol se levanta com a intenção de ir atrás de Kim Il-sung, mas para sua surpresa o prota já estava lhe dando uma voadora na cara que o faz cair desnorteado. O prota pega o valentão pelo cabelo e fala: devemos continuar de onde paramos, certo? E já se prepara para dar um soco. A cena muda para a gangue do Park Min-cheol, indo para a sala do prota, mas ao chegar eles se deparam com vários alunos olhando alguma coisa. Logo eles percebem o que tinha acontecido e começam a correr. No entanto, quando chegam já é tarde demais, pois Park Min-cheol já estava nocauteado. Kim Il-sung olha e diz: está atrasado. Chang-seok começa a correr na direção do protagonista. O prota pensa que não teve problemas em lidar com Park Min-cheol e que o maior problema era Chang-seok. Ele pega um cadeado e bate na têmpora do mais forte da gangue. Enquanto batia várias vezes, ele pensava que era imprudente jogar limpo e que tinha certeza que nem o Chang-seok aguentaria ser atingido por ferro. O membro mais forte da gangue cai desmaiado. Aquela era a única chance que Kim Il-sung tinha, então ele corre na direção do membro mais feio da gangue e o derruba. Logo começa a desferir inúmeros socos em sua face, até ele desmaiar, o deixando completamente ensanguentado. O prota estava cansado e pensa que seu corpo não é capaz de acompanhar seus pensamentos, mas ele não podia parar, pois ainda restava uma pessoa. Ele olha na direção do Jung-min, que estava completamente assustado, e via o prota como um monstro, pois Chang-seok tinha caído e ele não sabia que Kim Il-sung era tão forte. O prota se aproxima do Jung-min e se prepara para dar um soco, mas um professor aparece e para a briga. Enquanto o prota era levado para a sala dos professores, Jung-min comemorava porque achava que o protagonista não conseguiria se safar daquela situação. Avançando um pouco, nós vemos o professor brigando com Kim Il-sung, jogando toda a culpa do incidente em cima do protagonista, mas ele é interrompido pelo prota que diz para ele não exagerar e que era para o professor fazer o que ele fazia de melhor e encobrir todo o caso, para que o prota não tenha problemas. O professor lhe dá um tapa na cara, enquanto grita que Kim Il-sung é um sem noção. Enquanto isso acontecia, o prota pensava que esse era um dos motivos de sua morte: assédio e adultos covardes, que aceitavam suborno.
O protagonista diz que é melhor o professor parar. O professor se prepara para dar outro tapa no Kim Il-sung, mas o prota o ameaça, dizendo que vai falar a todos sobre ele aceitar suborno dos pais dos alunos, principalmente dos pais do Jung-min. E mesmo se não falar sobre isso, ele pode contar sobre o caso dele com a professora de inglês. Nós vemos algumas memórias de antes do In-sung ficar em coma, mostrando que depois de suportar toda a intimidação, o prota resolve contar para um professor, mas o professor, mesmo sabendo a situação, finge que nada aconteceu. Ao sair da sala dos professores, In-sung é levado para algum lugar da escola e começa a ser espancado. Enquanto se sentia irritado e com raiva, ele pensa que o professor deveria ir mais a fundo quando um aluno diz que está sendo intimidado. Enquanto estava no chão, sendo pisoteado, o prota acaba vendo o professor na janela, olhando a situação espantado. No entanto, o professor acaba dando as costas e indo embora. In-sung só foi descobrir depois que o professor Young-cheol era um lixo que aceitava suborno e que nunca teve intenção de ajudar. Depois disso, o prota não conseguiu resolver o problema e, mesmo sabendo que não ia ganhar, ele lutou contra os valentões que o atormentavam. Porém, toda a culpa do incidente caiu sobre In-sung e a gangue do Park Min-cheol se safou sem nenhum problema. O prota só foi perceber quando ficou em coma que força física não era o suficiente para ele se vingar, e mesmo a intervenção dos adultos deveria ser resolvida para que ele possa ter a sua vingança no verdadeiro sentido da palavra. Voltando para o presente, nós vemos o professor assustado. Ele tenta fingir que não sabe de nada, mas é interrompido pelo In-sung, que fala que é melhor ele pensar bem antes de falar, e logo começa a descrever como o professor conheceu os pais de Jung-min e sobre o caso dele com a professora de inglês. Em seguida pergunta se o professor quer que ele fale mais. Enquanto se senta, o prota fala que é melhor o professor não considerar as palavras de In-sung mentira, senão vai transformar a vida do professor em um inferno. Nos é revelado que quando o prota foi para o terceiro ano, o caso do professor Young-cheol foi descoberto e sua esposa foi à escola, lhe deu um tapa na cara e carimbou os papéis do divórcio. Descobriram que a família de Young-cheol estava bem financeiramente e tinha rumores que todas as suas propriedades estavam no nome da sua esposa. Por isso, o prota acredita que o que o professor mais teme é que sua traição seja revelada. Logo em seguida vemos o professor tremendo assustado e perguntando o que o prota queria que ele fizesse. In-sung logo fala que é para ele continuar fazendo o que fazia normalmente, continuar vivendo como um lixo, permanecendo como um espectador e enterrando os casos, impedindo que os incidentes vão para frente independente dos meios ou métodos. Mas dessa vez ele deve fazer isso para o prota e não para o Jung-min. E se ele continuar fazendo isso até o prota se formar, ele nunca terá seus segredos revelados. Logo o professor responde, dizendo que vai dar o seu melhor, enquanto abaixa a sua cabeça. In-sung sai andando da sala dos professores, enquanto pensava que Young-cheol era apenas sua primeira carta, e ele precisava se apressar e conseguir a sua próxima carta. Mas naquele momento, ele tinha que fazer uma coisa. Muda a cena, e nós vemos Min irritado com tudo o que tinha acontecido, jogando cadeiras para os lados e deixando todos os alunos em volta assustados, pensando que o prota ia ser expulso e que daria uma surra no prota se lutarem de novo. Ele se senta e se acalma. O prota aparece na porta, dizendo que devem acabar o que estavam fazendo. Jung-min fica morrendo de medo e toma um soco na cara que o faz cair no chão desnorteado. O prota se aproxima e dá um chute em seu queixo, pega ele pela gola da camisa e começa a socar o rosto enquanto sorri. Enquanto Jung-min é espancado, ele vê o Young-cheol pela janela e pensa que ele vai interferir, já que recebe dinheiro de sua mãe. Mas o professor apenas vira as costas e sai andando, e o prota continua espancando Jung-min.
Nós vemos uma cena de 5 minutos atrás, antes do prota espancar Jung Minho, onde mostra o professor pensando que o incidente estava além de suas habilidades, pois 3 alunos foram hospitalizados e que se não punirem Sung apropriadamente os pais dos alunos vão fazer um barraco, principalmente os pais do Jung Minho que além de ricos, são figuras conhecidas em Daesan e não poupam gastos quando a escola pede apoio monetário. Recentemente a renovação da escola só foi feita por causa das doações deles, e o maior problema é que o professor recebeu suborno deles. A única solução que Jung Cheol chega é excluir Jung Minho desse incidente já que Sung ainda não tinha tocado nele. Os pais de Jung Minho deixariam essa passar, pois apenas os amigos do filho dele se machucaram. O professor rapidamente se levanta da cadeira e começa a correr para pedir para Sung não tocar no Jung Minho, mas ele chega tarde demais e vê Jung Minho sendo espancado. Jung Cheol sai andando enquanto pensa que está tudo acabado. Muda a cena, e nós vemos Sung irritado lembrando do seu passado, enquanto espanca Jung Minho até deixar sua cara deformada. O prota o larga e sai andando até uma cadeira onde se senta e suspira cansado. O prota pensa que está bem ciente de que se não tivesse mexido com Jung Minho tudo que ele fez teria sido encoberto, mas se ele fosse escolher contra quem lutar não teria dado um soco em Park Min-cheol assim que retornou, ao invés disso ele teria escolhido uma vida pacífica evitando todos eles. O diretor claramente tentará punir Sung por conta do incidente, mas o prota pensa que se não for capaz de lidar com uma simples escola, ele não será nem capaz de sonhar com sua vingança. Nós vemos uma reunião onde era discutido um incidente. O diretor fala que Sung mandou alguns alunos para o hospital e agrediu impiedosamente Jung Minho. A professora de inglês tenta dizer que devem expulsar Sung, mas é interrompida pelo Jung Cheol que pensa que é para ela ficar quieta. Ele olha para Sung que estava ali presente e começa a falar com o diretor, dizendo que Sung está errado, mas existem rumores de que a gangue de Park Min-cheol estava atormentando os alunos e que Sung não deve ter aguentado tudo aquilo e fez o que fez, e termina dizendo que se punirem Sung estarão fazendo algo que um professor não deveria fazer. O diretor retruca, dizendo que punição é inevitável enquanto pensa que os pais de Jung Minho não deixaram isso passar. Ele fala que convocará o comitê de revisão daqui a uma semana para decidirem a punição de Sung e até lá o prota está suspenso. A reunião é encerrada e o prota sai da sala. Jung Cheol vai atrás do prota e diz que fez o seu melhor e que se o prota tivesse sido mais discreto ele teria uma chance de consertar a situação. O prota fala que entende que ele deu o seu melhor, mas parece que ele sabia sobre os incidentes da gangue do Park Min-cheol e que é para ele manter em mente que é para ele dar o seu melhor pelo bem do prota até ele se formar. Se o professor fizer isso ele não contará nada sobre o caso dele com a professora de inglês. O prota sai andando com raiva pensando que adoraria destruir o professor, mas não desperdiçará um trunfo só porque está com raiva, e que precisa dele até preparar o terreno na escola. O prota entra na sala de aula, pega sua bolsa e sai, enquanto todos os alunos ficam o encarando. Nós vemos o prota indo para sua casa. Quando chega percebe que sua avó ainda está no trabalho. Ele pensa que não vai apenas se vingar e que também vai proporcionar um lugar para sua avó e irmão viverem confortavelmente. Logo ele começa a planejar a sua vingança. Para conseguir isso, ele precisa atender a 3 condições, sendo elas força física, um grupo e histórico. Mas o mais importante no momento é o histórico. Muda a cena, e vemos Go Changbyo, filho mais velho da construtora Mungjin, fazendo um barraco na delegacia de polícia. É revelado que algumas pessoas começaram uma briga com ele e ele acabou mandando todos eles para a emergência. Recentemente seu pai iniciou a guerra por sucessão para ver quem ocupará o seu cargo. Uma guerra entre Changbyo que mal se formou no ensino médio e seu irmão que se formou numa universidade de prestígio estrangeira e se casou com a filha de uma família prestigiada. Se esse caso for a público, ele será jogado no abismo.
O policial fala que Changbyon agrediu pessoas inocentes. Changbyon, irritado, fala aqueles que iniciaram a briga, mas o policial diz que ele não tem provas. Changbyon olha pro lado e vê uma Yun-sung, e se pergunta o que uma criança faz ali. Yun-sung fala que veio testemunhar a favor do Changbyon, e mostra as imagens de uma caixa preta de um carro que estava perto do local da briga. Como o depoimento de uma criança não era o suficiente, ele solicitou as imagens da caixa preta de um carro. Yun-sung fala que Changbyon não teve escolha a não ser se defender. Changbyon confirma tudo e pergunta como uma criança pode ser tão inteligente. O policial diz que o caso está encerrado. Changbyon ameaça o policial e sai da delegacia com Yun-sung. Como forma de agradecimento, Changbyon dá uma grande quantidade de dinheiro para o prota. Logo em seguida o prota revela que sabe quem ele é, deixando Changbyon irritado. O prota continua dizendo que acha que tudo isso não foi coincidência e que também tem provas. Nós é revelado que o prota sabe de tudo o que aconteceu e vai acontecer com a construtora, pois lembra de ter ouvido nos jornais enquanto estava em coma. O prota fala que se Changbyon realmente estiver grato, ele deve ouvir Yun-sung por 1 hora e promete que valerá o tempo de Changbyon. Eles vão para uma cafeteria, e Yun-sung mostra o início das filmagens da caixa preta, que ele não mostrou para o policial. A gravação mostra que, 30 minutos antes do ocorrido, 3 homens se reúnem em frente à loja de conveniência como se estivessem esperando alguém, e quando Changbyon aparece, os 3 iniciam uma briga com ele. Yun-sung fala que esses eventos são suspeitos, pois começaram logo após o início da guerra por sucessão, e pergunta se coisas ruins têm acontecido com Changbyon, uma após a outra como se alguém estivesse planejando. Changbyon pensa que de fato ele suspeita, mas não quer acreditar que seu irmão faria algo tão desagradável, e pergunta por que o prota estava contando tudo isso. Nos é mostrado que no passado a construtora Myungjin virou uma das maiores empresas do país. No entanto, durante a guerra por sucessão, Chang-suk fez todo tipo de coisa para assumir o lugar do pai, mas é descoberto por Changbyon, que irritado dá vários socos em seu irmão mais novo, deixando-o incapacitado permanentemente. Myungjin anuncia que seus filhos eram incompetentes e não entregaria a construtora para nenhum deles. Depois desse anúncio, o presidente contrataria um gerente profissional que faria a construtora subir no ranking de conglomerados. O prota pensa que é melhor que ambos os herdeiros sejam excluídos, mas o prota precisa deles, e mesmo que o futuro mude para pior, a sua vingança vem em primeiro lugar. Yun-sung fala que vai ajudar Changbyon a se tornar presidente da construtora Myungjin. Changbyon fala que isso é ridículo, e o prota o interrompe, dizendo que deve ter pessoas ajudando Changbyon, mas todas só falam coisas boas para ele, enquanto o prota conseguiu decifrar todo o plano de Chang-suk, e que era óbvio que essas pessoas eram informantes do Chang-suk. Changbyon olha sério para o prota e sai da cafeteria para pensar. Enquanto fuma, um funcionário da cafeteria aparece e diz que ele não pode fumar naquele local. Changbyon fala para não incomodar e voltar, senão ele irá destruir o local. O funcionário, assustado, volta para dentro da cafeteria. Changbyon pensa que tudo o que Yun-sung disse está certo e se pergunta se é realmente uma boa escolha acreditar em uma criança que ele acabou de conhecer. Ele lembra de seu pai dizendo que se não tiver habilidade, mantenha quem tem ao seu lado. Changbyon volta para dentro da cafeteria e pede para Yun-sung contar qual o seu plano. Enquanto isso, Chang-suk recebe a notícia de que seu plano falhou. Ele fica irritado e joga seu celular no chão, enquanto reclama do fato de ter que disputar o cargo de presidente com seu irmão. Ele se acalma e logo em seguida recebe uma ligação de um telefone. Ao atender, recebe a notícia de que sua esposa tinha invadido o local. Avançando um pouco, nós vemos Chang-seuk assustado, uma garota com vários machucados em sua face e a esposa de Chang-suk. Voltando para a cafeteria, Yun-sung fala que se Changbyon quiser ganhar a guerra por sucessão, ele precisa ter 3 coisas. A primeira, conexões; segunda, reputação; e terceira, habilidade.
e diz que Changbyo não tinha nada e que o Shang-Suk nem precisa ser especial para ganhar a guerra por sucessão, já que Changbyo se sabotava sozinho. E Sung segue falando que não tem como Changbyo se casar com uma família de prestígio ou ganhar autoridade e influência do nada. Então ele fala que eles devem fazer Shang-Suk voltar para o mesmo ponto de partida que eles. Changbyo acha que eles devem encontrar os podres de seu irmão e contar para o seu pai, mas o prota logo fala que eles não devem fazer isso. Nos é revelado através de uma memória de Sung que Myung-jin sabia de tudo o que seus filhos faziam. Voltando para o presente, Sung decide que eles devem começar cortando suas conexões primeiro, fazendo Shang-Suk se separar de sua esposa, e fazer Changbyo ter uma atitude condizente com o cargo de presidente. A cena muda, e nós vemos Shang-Suk se desculpando com seu pai. Myung-jin fala que conversou com os pais da esposa de Shang-Suk e conseguiu evitar o divórcio. Ele grita com Shang-Suk dizendo que se ele ia brincar com garotas deveria ter feito isso quando estava solteiro como o seu irmão. Myung-jin suspira e resmunga dizendo que errou na criação de seus filhos. Ele se vira e pergunta o porquê de Changbyo estava na delegacia. Changbyo responde, se desculpando e falando que independente do motivo ele não deveria causar esse tipo de problemas, sendo o filho mais velho da construtora Myung-jin, e que a partir daquele momento ele irá pensar antes de agir. O pai de Changbyo, com um sorriso no rosto, fala que sabe que foram eles quem puxaram briga e que Changbyo fez o seu melhor para evitar, e termina dizendo que está orgulhoso de Changbyo. Depois disso, os irmãos estão do lado de fora do escritório do seu pai. Shang-Suk diz que se descobrir quem foi que contou para sua esposa a localização do hotel que estava com a garota, ele vai destruí-lo. Porém suas ameaças não são ouvidas por Changbyo, pois ele ainda está em choque por ter ouvido que seu pai estava orgulhoso. Momentos depois, Changbyo e Sung estão dentro de um carro. Changbyo diz que por causa do prota ele foi elogiado pelo seu pai e pergunta como ele pôde virar presidente da construtora. E Sung diz para ele não ficar muito animado, e que o prota tem alguns planos, mas eles são difíceis de se executar, e termina dizendo para Changbyo trabalhar como um funcionário comum e aprender como as coisas funcionam. Changbyo questiona a princípio, mas logo aceita. O prota começa a falar que eles estão trabalhando juntos, pois cada um tem uma coisa que querem um do outro, e logo diz que por ajudar Changbyo ele deve conceder seu desejo. Changbyo concorda, e Sung pede para ele virar seu guardião. Changbyo questiona o porquê disso, e o prota responde diretamente que planeja causar grandes problemas na sua escola, e quer o apoio de Changbyo. Changbyo concorda e promete que independente do que o prota faça, ele vai resolver, pois ele era bom naquilo. Muda a cena, e nós vemos o professor levando um tapa na cara enquanto é ameaçado pela mãe do Jung-minho. Avançando um pouco no tempo, o professor tenta convencer Sung a aceitar a punição, porém Sung diz que não vai aceitar a punição ou dizer que está errado, e finaliza a conversa dizendo que se ele cair o professor vai cair junto. A reunião é iniciada, e o professor Young-cheol, com medo do que poderia acontecer, olha para Sung e seu guardião e acaba reconhecendo o filho mais velho da construtora Myung-jin. Alguns segundos após isso, Young-cheol se levanta, batendo na mesa, e começa a defender Sung com unhas e dentes. O diretor da escola fica surpreso e pede para ele explicar melhor. Young-cheol começa a fazer um discurso sobre como Sung e outros estudantes eram assediados pelo grupo do Park Min-cheol, e que mesmo que Sung tenha ido longe demais, ele tinha apenas se defendido, e eles como adultos não devem fechar os olhos para bullying. O diretor logo se esquiva do assunto, dizendo que a informação sobre o bullying não é confirmada e que independente do motivo violência não pode ser aceita, e pede para Jung-minho dizer o que aconteceu, pois o testemunho da vítima era mais importante.
Jung Min finge estar tremendo e chorando enquanto fala que Sung agrediu a Min Xiao sem motivo e quando foi ajudar seu amigo, Sung usou uma arma para atacá-lo na frente de todos e finaliza dizendo que não sabe o porquê de Sung ter ficado tão zangado e pergunta se ele é realmente culpado como disse o professor. Shang Bion fala que eles devem falar sobre o que realmente aconteceu. Ele investigou pessoalmente o grupo do Park Min Xiao e pergunta por que a escola está tentando encobrir as ações do grupo, se eles são estúpidos ou estão recebendo suborno. A mãe do Jung Min fica irritada e pergunta quem era ele. Shang Bion responde, dizendo que é guardião do Sung e filho mais velho da construtora Myungjin. O diretor logo pensa que deve ficar ao lado da construtora Myungjin por conta do lucro e resolve apoiar Sung para que a escola seja reconhecida. O diretor começa a falar que ouviu rumores sobre alunos agredindo e furtando outros e que Jung Min seria o líder, e que Sung sempre foi um bom aluno e termina dizendo que eles devem ouvir o que Sung tem a dizer. O prota pensa que se tivessem escutado antes ele não teria morrido, e começa a falar que o grupo do Park Min Xiao praticava bullying, e quando tentavam falar com os professores eles não se importavam e confirma que bateu neles por conta do assédio constante e finaliza dizendo que se o grupo não receber a punição adequada ele tornará o caso público para que o mundo saiba como essa escola trata os alunos. A mãe do Jung Min fica irritada e fala que não vai permitir que seu filho seja responsabilizado e que vai ligar para o seu marido. Ao ligar para o seu marido ela fala que querem culpar Jung Min só porque o guardião do Sung é o filho mais velho da construtora Myungjin. O pai do Jung Min fica irritado e fala para a mãe do Jung Min não fazer nada. Avançando no tempo, nós vemos que o grupo inteiro foi expulso e Sung foi colocado para fazer serviço comunitário. É mostrado que um pouco depois do término da reunião o Prota e Jung Min se encontram, e Sung fala para Jung Min ficar de joelhos para que diminua sua raiva e talvez o perdoe. Jung Min fica irritado, pergunta o porquê ele deveria. Sua mãe logo fala para ele se ajoelhar. Jung Min se ajoelha e diz: não irá acontecer de novo. O prota chega perto do Jung Min e fala que isso não diminui sua raiva e que vai fazer a vida do Jung Min um inferno.